A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos e Marcel, para mais uma leitura diária da lição 2 do terceiro trimestre de 2025, a lição 2 que tem o tema A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, né? Porque a Igreja de Jerusalém foi formada ali, né, após a ascensão de Jesus, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, e a igreja foi formada naquela época. Terceiro trimestre de 2025, como você já sabe, que tem o tema A Igreja de Jerusalém, doutrina, comunhão, fé, a base, né, para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Mesmo a igreja estando em perseguições, mas ela seguiu firme, seguiu pregando o evangelho, falando de Jesus a todos, e ela foi ali crescendo, mesmo com a perseguição, mas ela cresceu. E os discípulos não estavam preocupados com eles mesmos, eles estavam preocupados só em fazer a vontade de Cristo, que era o quê? Expandir o evangelho a todos, e foi isso que eles fizeram. Nossa leitura diária de hoje, da quarta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, tem como tema os pilares da igreja cristã. Porque qual é os pilares da igreja cristã? Doutrina, comunhão e fé. Esses são os três pilares da igreja, né? E Atos 2, 42 vai dizer assim para nós: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Veja, eles estavam aqui, doutrinados, tinha comunhão, tinha partido do pão, partiam o pão e tinha o que mais? Orações. Era essa a base da igreja, né? Doutrina, comunhão e oração. Eles estavam ali, tudo unido, com um só pensamento, com um só objetivo, de pregar Jesus a todos. E a igreja foi crescendo. A partir do momento que eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, começaram a ter ousadia do Espírito para pregar, maravilhas foram acontecendo, e aqueles que estavam vendo, estavam se maravilhando, glorificando a Deus. Como diz aqui, Atos 12, 42, versículo 43 diz: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos discípulos. Né? Os discípulos faziam muitos sinais e maravilhas. E o povo vendo aquilo ali, e o que? Glorificando a Deus e entregando sua vida para Jesus. Por isso que a igreja estava crescendo, porque eles estavam com doutrina, com comunhão e oração. Atos 2:42 diz assim para nós: nos mostra que o crescimento e a força da igreja primitiva estava fundamentado na doutrina, comunhão, ceia e oração. Tá? Estava fundamentado nisso. Doutrina, comunhão, ceia e oração. Esses pilares não envelheceram, continuam atuais e indispensáveis. Se queremos ser uma igreja cheia do Espírito, precisamos voltar ao padrão bíblico. Tem que voltar ao padrão bíblico, porque hoje, na atualidade, nós estamos vendo que a igreja em si, ela está fora do padrão bíblico. O padrão bíblico é o quê? Doutrina. Tem igreja que nem doutrina tem, só tem profecia. Tem igreja que não tem comunhão, é tudo desunido. Confusão, a gente já viu aí relatos de igreja que foram divididas, pastores impedidos até de entrar na igreja, pastor brigando pela igreja, então estava em desunião. E outra coisa, orações, não tem, o povo não quer orar, o povo só quer receber bênção, mas não quer orar. Eles querem o abençoador, né? Quer que o abençoador abençoe ele, mas orar não quer. E outra coisa, havendo muita disputa, né? Em vez de a gente vê que o mover do Espírito não está acontecendo por conta disso, porque está faltando isso, doutrina, comunhão e oração, que não está tendo. Eles estão preocupados com outras coisas, mas não estão preocupados mais com as coisas de Deus. Por isso que a gente está vendo aí muitas coisas acontecendo no nosso meio por conta disso. Porque a igreja atual, ela está fora do padrão bíblico. Se você vê no padrão bíblico, a gente estava vendo o quê? Muitas maravilhas e sinais acontecendo, mas nós não estamos vendo quase nada por conta disso. Não estão dentro do padrão bíblico. E o primeiro ponto da nossa lição vai falar uma igreja com sólidos alicerces, né? Porque ela estava ali solidificada na doutrina, na comunhão, na ceia e nas orações. Uma igreja com sólido alicerce. Aí diz assim para nós: uma igreja, primeiro subponto, uma igreja com fundamento doutrinário. A igreja primitiva era firmemente alicerçada na doutrina dos apóstolos, que derivava diretamente do ensinamento de Jesus. Essa doutrina não era fruto de especulação, mas de revelação divina, transmitida
por testemunhas oculares da vida e obra de Cristo. Tá vendo? Naquela época ainda tinha muitos, né? Os discípulos ainda estavam praticamente todos vivos e muitas pessoas viram os milagres e maravilhas que Jesus tinha feito. E eles estavam ali proclamando isso e a igreja o quê? Crescendo. Mais do que conhecimento teológico, tratava-se de uma verdade vivida, né? Que eles viveram o momento de Jesus ali andando pela Galileia e fazendo muito milagre e maravilha, e o povo viu isso aí, né? Viu o que ele fez, que moldava o caráter e a conduta dos crentes. A fidelidade ao ensino apostólico era vista como indispensável para o crescimento espiritual e moral da igreja. Eles estavam fundamentados em quê? Na doutrina dos apóstolos. E eles eram o quê? Indispensável para o crescimento, né, espiritual e moral da igreja. Porque muitos discípulos estavam ali, vivos, né? Aos poucos foi que foram, por causa da perseguição, eles foram o quê? Mortos. Mas os que estavam vivos, continuavam vivos, foram proclamar Jesus. Foram fazer aquilo que Jesus pediu a ele que eles fizessem. Que ficassem em Jerusalém até que Eduardo se revestir de poder para pregar o evangelho, né? Em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. E foi isso que eles fizeram. Segundo, perseveravam na doutrina dos apóstolos. A perseverança na doutrina dos apóstolos, Atos 2:42, revela o compromisso contínuo com o discipulado. O termo grego didaquê indica um ensino com autoridade, que forma e transforma. Eles ensinavam com autoridade porque eles viveram com Cristo. Eles passaram 3 anos e meio praticamente andando com Cristo, vendo tudo que ele fazia e ouvindo as suas palavras. Eles estavam fazendo a mesma coisa. O que Jesus ensinou a ele, eles estavam transmitindo para o povo. E muitas coisas quem estava ensinando a ele, que era quem? E o Espírito Santo, que estava fazendo ele lembrar tudo que ele ouviram e presenciaram de Cristo e estava transmitindo para o povo. Por isso que eles ensinavam o quê? Com autoridade. Como diz aqui, revela o compromisso contínuo com o discipulado, né? Um ensino com autoridade, que forma e transforma. E estava acontecendo isso, estava formando e transformando o povo naquela época. Na igreja de Jerusalém, o discipulado era intencional e prático. Os crentes aprendiam, viviam e transmitiam a fé. Tá vendo? Eles aprendiam, viviam e transmitiam a fé. Eles não ficavam só para ele. Eles estavam vivendo e transmitindo para outros, né? Que é isso que deve ser feito. Esse era o verdadeiro discipulado. O que eles aprendiam com os discípulos, eles já iam transmitindo para outros. E os discípulos iam também fazendo do mesmo jeito, doutrinando o povo, ensinando o povo. E tudo que o povo estava aprendendo já estava transmitindo. Por isso que diz, eles aprendiam, viviam e transmitiam a fé. A ausência desse processo compromete a identidade e missão da igreja. Assim, uma igreja bem doutrinada é aquela que permanece firme na verdade, edifica discípulos maduros e mantém sua missão viva, tá vendo? Edifica discípulos maduros e mantém a sua missão. Qual é a missão? De pregar o evangelho. É isso que deve ser feito. Eles estavam sendo ensinados, eles estavam aprendendo, vivendo e ensinando, transmitindo para as outras pessoas aquilo que eles estavam aprendendo, fazendo aquilo que Jesus pediu, né? Ficar em Jerusalém até que do alto se revestir de poder, né? Para pregar, para testemunhar o evangelho. Em Jerusalém, e tudo começou ali em Jerusalém. Em Jerusalém foi ele começar a evangelizar o povo, a transmitir os ensinamentos de Cristo para todos. E a igreja foi crescendo. Terceiro, uma igreja relacional e piedosa. Além do ensino, a igreja de Jerusalém era marcada por relacionamentos profundos, né, koinonia, e uma vida de oração fervorosa. A comunhão cristã e além do convívio social. Era um compromisso muito mútuo de amor e serviço. A oração, por sua vez, era o centro da espiritualidade da igreja, sustentando sua unidade e direção. É porque a gente está vendo hoje, culto de oração, a igreja é praticamente vazia. Quase ninguém vai orar, né? Quase ninguém busca a presença de Deus em sua vida, que deve ser buscada através da leitura da palavra, do jejum e da oração. Mas nem isso o povo está fazendo mais. Aqui não, eles viviam orando, né? A oração, por sua vez, era o centro da espiritualidade da igreja, né? Naquela época, eles viviam orando, buscando a presença de Deus cada vez mais, sustentando sua unidade e direção. Essa combinação entre comunhão e piedade gerava uma espiritualidade equilibrada, onde fé e prática caminhavam juntas, tá? Fé e prática caminhavam juntas, porque eles faziam tudo aquilo que Jesus disse que era para o discípulo fazer. Doutrina, comunhão e oração. Eles estavam lá, orando, né? Por isso que diz, a oração, por sua vez, era o centro da espiritualidade da igreja. Ia estar sempre orando.
Mesmo na perseguição, eles estavam orando. Quando Pedro foi preso, o que a igreja estava fazendo? Estava orando, né? E a oração era o centro da espiritualidade da igreja. É o que deveria ser feito hoje. Hoje, no escudo de orações, círculo de oração, você vê pouca gente pela manhã. À tarde está lotado, aquela tarde o povo quer ir buscar a bênção, mas de manhã ninguém quer cavar o poço. Só quer já chegar que o poço já esteja aberto para ele. Mas não é assim. A gente tem que buscar Deus através da oração, da comunhão, da doutrina, da fé, que é o que tinha naquela igreja. Por isso que o tema da igreja é esse. O tema da igreja é o quê? A igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé. A base, é a base para o crescimento da igreja e mesmo perseguições. Mesmo a igreja sendo perseguida, mas se ela estiver orando, Deus vai dar livramento. Se ela estiver orando, Deus vai abençoar. Se ela estiver orando, Deus vai encher, né, a todos com o seu Espírito Santo, como fez lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Estava todo mundo ali, reunido, e de repente veio do céu um som como um vento veemente, que encheu a casa e todos foram cheios do Espírito Santo, porque eles estavam orando. Essa é a base da igreja. Doutrina, comunhão, oração e fé, que é o que deve ser feito. Hoje a gente vê que a igreja atual está longe disso. Não tem mais doutrina, não tem comunhão, a fé é pouca, as orações quase não existem e quer que Deus faça maravilha no meio. Como ele vai fazer? Se nós não estamos indo buscar ele. Nós temos que buscar ele cada vez mais, porque os dias já estão, o momento já está se aproximando. A volta de Cristo pode ser a qualquer momento. Nós não sabemos dia nem hora, mas temos a certeza de uma coisa, que ele está voltando. Os sinais já estão demonstrando isso. Então, para a igreja esperar o noivo alicerçada, ela tem que estar fundamentada na doutrina, na comunhão, na oração e com a fé sólida. Uma fé que não é abalada por conta de contratempo, que muitos aí têm a sua fé abalada por conta de contratempo e termina deixando Jesus por conta de besteira. Mas nós devemos permanecer firme naqueles que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Deus abençoe. Se gostou, curta, comente. Se o seu sino de notificação estiver desativado, ative, que é para o YouTube entregar nossos vídeos a vocês. Deus abençoe.